Amados, graça e paz, que maravilha estarmos aqui mais uma vez para louvar e adorar o nosso Criador. Que bom, não é? Mais uma semana o Senhor nos concedeu. Olha aí que maravilha, certo? Nós louvamos a Deus e lamentamos muito, muito mesmo o que está acontecendo em todo o mundo. Por isso, amado, eu vou ler uma palavra aqui, não é, de conforto para o nosso coração, mas logo em seguida eu quero fazer uma oração para começarmos esse culto. Vamos orar pelas famílias brasileiras, vamos orar pelas famílias aí mundiais, não é? E por todas as dificuldades que têm acontecido no mundo. Amém? Deixa eu ler aqui para vocês em Provérbios, capítulo 3, tá? Versículo 1 ao 12. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Queridos, eu gosto muito de diferenciar a repreensão do Senhor do juízo do Senhor. A repreensão vem para corrigir os filhos. O juízo vem sobre os desobedientes. Então que nós possamos obedecer ao Senhor, andar no caminho dele e usufruir das benevolências que Deus tem estendido para cada um de nós. Vamos orar para iniciarmos este culto em nome de Jesus ao nosso Deus e Pai. Senhor, neste momento, pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer pelo muito que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu zelo. Obrigado por nos proteger. Continue nos abençoando, nos fortalecendo. Que sejamos bênção também para outras pessoas. Ó Pai Celestial, conforte o coração de muitas famílias que têm perdido seus entes queridos, Pai, ao longo deste vírus que tem assolado as nações. Pai Santo, justo e poderoso, coloque a tua mão santa em cada lar. Coloque a tua mão santa também, Pai, sobre os médicos espalhados por todo o mundo. Senhor, meu Deus, dissipa esse vírus para bem longe de nós. Encaminha para um lugar de morte. Tira ele dentre as nações. Usa da tua misericórdia, usa da tua benevolência. Te suplico também, Pai, pelo nosso país, que ora vive situações difíceis. Pai, nós estamos vivendo uma epidemia, mas nós também sentimos, Pai, o estalar de uma crise política. Por isso, usa da tua benevolência, usa da tua misericórdia. Coloca a tua mão, nos dê graça. Pai, entra, Pai, salvando o nosso país. Entra com providência no Brasil, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos glorificar ao Senhor? Ele é maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Amém, amados? Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não sei. Nós vamos louvar ao Senhor aqui hoje e
você adorasse a Deus aonde você está, mas adorasse com toda a força que há no teu coração, com todo o teu entendimento. Amém? Nós vamos declarar que Ele é santo, que além dele não há outro igual a Ele. Amém? Louve ao Senhor aí onde você está. Santo, santo, poderoso, quem que há de vir. Declare. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, santo é teu nome, santo é teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Aleluia. Continue louvando a Ele, declarando que Ele é santo, santo é o nome dEle, e Ele tem toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Santo, santo, poderoso, quem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro. Declare: santo, santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia, Deus. Nós sabemos que estamos passando por um período bem difícil da vida, mas o Senhor, Ele é contigo. Não importa como esteja, não importa como você esteja, a palavra de Deus diz que Ele é contigo. Você precisa confiar, você precisa esperar em Deus, precisa aguardar no Senhor. A palavra de Deus diz que lá em Êxodo, quando o povo hebreu estava lá no deserto, existia uma nuvem que os cobria de dia e existia uma coluna de fogo que os guiava pela noite. E eles não se movimentavam se a coluna não se movimentasse, se a nuvem não se movimentasse. Quero te dizer que não se movimente se o Espírito Santo de Deus não estiver te guiando. Ele quer te guiar, Ele quer te abençoar. Por isso confia e espera no Senhor, que Ele no momento certo agirá na minha e na tua vida. Amém? Invoca a mim, te responderei. Confia, descansa o coração, pois eu bem sei que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias, nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. E ele diz assim, ó, pra você: eu sou o Senhor que te cura, Jeová, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu
teu nome. Faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aleluia, Deus. Nós queremos declarar nessa noite, Pai, nesse dia, nessa tarde, a hora que essa pessoa esteja ouvindo esse louvor. Nós queremos declarar que Tu és Rei, que Tu és Santo, que Tu és Todo-Poderoso, Deus. Nós queremos confiar e esperar em Ti, somente em Ti, Pai. Por isso que nós declaramos, confia. Nós declaramos que confiamos, que esperamos em Ti, Deus. Atendemos o Teu pedido, o Teu chamado nessa noite, Pai. De confiar e esperar em Ti, Deus. Aleluia. Confia e espera. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Fala pra você. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Confia e espera. Estou contigo. Nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aleluia, Deus. Nós sabemos que Tu és grande, Pai, que Tu és poderoso, que Tu és digno de toda honra, digno de toda glória. Nessa noite de oração, Senhor, nesse dia de oração, nessa tarde de oração, nós queremos nos render a Ti, Senhor, e dizer que Tu és grande, Pai, porque Tu és grande, Deus. Aleluia. Declara ao Senhor. Declara ao Senhor que Ele é o grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
vitória. Ele me ajuda e Ele te ajuda. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite, Deus. Nós queremos te adorar nesse lugar, Senhor. Nós queremos te entronizar no centro das nossas vidas, Pai. Não importa aquilo que ainda está acontecendo no mundo, Deus. O que importa é o nosso relacionamento contigo, que não pode parar, Pai. De forma alguma. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Nada pode nos separar, Senhor, do teu amor. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer essa noite. Te pedir que o Senhor possa nos encher do teu Espírito, Senhor, a cada dia. Nos encher da tua força, Pai, do teu poder. Deus, derrama sobre a nossa vida a tua graça, Deus, todo dia, Pai. Nos fortalece a estar contigo, Senhor, dia e noite, Pai. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa pessoa que está do outro lado da tela, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer e guiar o meu irmão, Pai. Assim que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amados, graça e paz, quero glorificar a Deus por esse momento, um momento em que Ele nos dá a oportunidade de, mais uma vez, entrar em oração, para que Ele possa estar nos abençoando. Queria convidar você para curvar a sua cabeça onde você estiver e entrar em oração juntamente comigo, pelos que precisam, pelos que necessitam da graça de Deus. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, quero te louvar, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor está fazendo por cada um de nós. Sei que as circunstâncias, meu Pai, é difícil. É algo que nós jamais imaginaríamos de estar acontecendo. Mas sabemos que quando nós depositamos as nossas confianças em Ti, sabemos que nós sairemos vitoriosos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um daqueles que precisam, meu Pai, ser renovados no seu espírito, daqueles que precisam, meu Pai, ser renovado na sua alma. Que o Senhor entre, meu Pai, nesse coração, que o Senhor traga, meu Pai, esperança para ele, para que ele tenha, meu Pai, vitórias em nome de Jesus. Pai, também te pedimos pelos missionários, homens que estão, meu Pai, na linha de frente, pregando o Teu Evangelho. Pai, eu quero que o Senhor, meu Pai, possa abençoá-los grandemente.
não deixando faltar, meu Pai, nada, nenhum suprimento, nada, meu Pai, que possa, meu Pai, trazer desconforto para eles, para que eles possam, meu Pai, estar focados apenas em fazer a Tua vontade. Que as igrejas, meu Pai, venham, meu Pai, contribuir com o seu amor, porque a Tua palavra fala, aquele que dá com alegria, o Senhor abençoa. Então, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos financeiramente, para que não falte, meu Pai, nada nas suas casas, para que não falte, meu Pai, o pão, porque a Tua palavra é verdadeira, e ela fala que o justo, ele não perece, o justo sim, é abençoado por Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa a casa do meu irmão, deixe, meu Pai, ele fortalecido, que a sua família esteja protegida, em nome de Jesus. Também te peço em especial para os idosos que fazem parte do grupo de risco, meu Pai, desse vírus que vem assolando o mundo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada vida, cada ser humano, cada idoso que precisa, meu Pai, dos Teus cuidados. Blinda, meu Pai, as suas casas, para que eles não venham, meu Pai, ser contaminados. Guarda esses nossos idosos, meu Pai, nas Tuas mãos, para que nós possamos, mais na frente, nos alegrarmos conjuntamente com eles, tendo a esperança de dias melhores. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, grandemente. Também abençoa grandemente, meu Pai, o pastor Giovânio, que o Senhor derrame graça, sabedoria, meu Pai, entendimento, para que ele possa conduzir, meu Pai, as Tuas ovelhas para onde o Senhor deseja que elas estejam. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do mundo, que o Senhor tenha misericórdia da nação, para que nós possamos, meu Pai, ter esperança mais uma vez, não só, meu Pai, na circunstância, mas também em Ti. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a gente. Igreja Batista Independente do Parque Dois Irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigado e sei, e a certeza que eu tenho, que o Senhor estará cuidando de nós até a sua vinda, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo. Continua, meu Pai, a direcionar esse culto, continua a direcionar, meu Pai, a palavra do Senhor, através dessa mensagem que será pregada, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, irmão, muito obrigado pela sua oração. Eu tenho certeza que Deus colheu ela com graça e alegria. Deus te abençoe, fica na paz e pode ter certeza que nós estamos em batalha, nós estamos em oração e pode ter certeza que o Senhor vai nos dar uns dias melhores. Então, em nome de Jesus, fica na paz. Paz do Senhor, igreja. Nós estamos chegando já aos 40 dias de isolamento social na nossa cidade. E talvez ao longo desses 40 dias, que estão sendo um pouco difíceis, alguns pensamentos tenham passado na sua mente sobre desistir de alguns propósitos. Talvez você tenha pensado em desistir, assim, de manter a ordem na casa. Todo mundo em casa, tá essa bagunça. Talvez você tenha pensado em desistir de fazer as contas do tanto boleto que está chegando. Talvez você tenha pensado em desistir de ajudar o teu filho lá nas tarefas online que o colégio está mandando. Talvez você tenha pensado em desistir até do propósito de oração da nossa igreja, que todo dia, às 20 horas, a nossa igreja está se reunindo em oração, cada um na sua casa. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que nos lembrar, na verdade, a todos nós, que nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está com a gente nesse momento e Ele está conosco nos nossos propósitos. E Ele nos dá graça e nos capacita a não desistir, mas seguir com fé ao nosso Senhor Jesus. Então eu queria te convidar a louvar com a gente nessa noite e que a gente possa declarar isso, renovando a nossa fé em nome de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque
obrigado por poder te louvar nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. E abre, Senhor, o nosso coração para a palavra que vamos receber agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, paz do Senhor. E eu estou muito contente de poder hoje falar a vocês do amor de Jesus e compartilhar um pouco da palavra do Senhor para as suas vidas. É um grande prazer para mim poder me comunicar com vocês, e sei que há muitos aí que não conheço e outros que já conheço de longo tempo. Quando pastoreei aí em Fortaleza, tive o privilégio de conhecer muitas pessoas aí em Fortaleza. E estou muito contente, muito alegre em poder transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Gostaria de pedir que você, meu amado irmão e irmã, abra Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Gostaria de compartilhar dos versículos número 20 até o 37. Essa vai ser a nossa leitura e eu vou destacar o verso número 20, a qual eu gostaria de falar sobre a pessoa de Moisés e o homem formoso que ele foi aos olhos de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é Moisés, homem formoso aos olhos de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Começando o texto do capítulo número 7 do livro de Atos, versículo número 20 até o 37. Diz assim a palavra de Deus: Porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça.
Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Obrigado, Pai, por esta hora, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Obrigado porque temos o privilégio de invocar o Seu nome, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que veio viver a nossa vida, que nos substituiu ali na cruz, morrendo e tomando sobre si os nossos pecados, e assim, Senhor, ó Deus, morreu por nós para nos salvar, pagando ali na cruz o que nós deveríamos pagar e não podíamos. Obrigado, ó Pai, por nos dar Jesus, que nos substituiu na cruz. Por isso hoje temos esperança e temos salvação, porque Ele morreu na cruz por nós para nos salvar e ressuscitou para nos mostrar que Ele tem poder sobre a morte, que destruiu a morte e que está vivo e intercede por nós para que possamos caminhar num novo lugar, numa nova terra. Abençoa os teus servos aí em Fortaleza, abençoa-os, Pai, ali na igreja do Senhor, abençoa o teu servo, o pastor Ediovânio, e, ó Senhor, que a tua palavra possa falar aos corações de uma tal maneira que, ó Pai, vidas venham ser tocadas e transformadas para a glória e louvor do seu santo nome. Eu oro em nome de Jesus, Pai, e peço a tua bênção. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. O versículo número 20, que eu gostaria de destacar, diz o texto: porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Moisés, homem formoso aos olhos de Deus. Irmãos, com Moisés nós aprendemos princípios excelentes para a nossa vida. Moisés foi excelente naquilo que fez. E a Bíblia nos apresenta ele de uma maneira especial, mostrando suas falhas e suas qualidades. Mas, sem dúvida nenhuma, as suas qualidades se sobressaíram porque ele se entregou a Deus. Moisés é um dos grandes destaques do Antigo Testamento, e entre o povo hebreu e na atualidade também com o povo judeu. Moisés sempre se destacou. E Moisés, ele foi um grande político, ele foi um grande arquiteto, ele foi um grande estrategista, liderou o povo de Deus pelo deserto. Ele foi um grande democrata, porque ele soube lidar com o povo democraticamente, claro, sempre clamando a Deus por ajuda, porque assim devemos fazer, buscamos a Deus, compartilhamos com o povo que Deus tem para nós e tomamos as decisões certas. Ele também foi um grande erudito, tanto é que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, é de sua autoria. Deus o usou a escrever e deixar narrado as ordens de Deus. A sua mãe viu quando ele nasceu, ele era um menino bonito, e a Bíblia destaca isso, que ele era bonito. Mas, quando nós vemos aqui Estevão, aqui no livro de Atos, relatando sobre Moisés, ele diz aqui que Moisés, ele era formoso aos olhos de Deus, né? Essa qualidade, formoso aos olhos de Deus, deve nos tocar e devemos perceber algo para as nossas vidas. Moisés, destacando-se como um homem formoso aos olhos de Deus, nós vamos trazer essas qualidades para a nossa vida. Eu gostaria de compartilhar isso com você,
e fazer com que a palavra de Deus venha tocar para que haja mudanças e transformações na sua vida. O texto bíblico de Atos, capítulo número 7, se você com a sua Bíblia pode ler, você vai ver que Estevão, né, um dos discípulos de Jesus, que estava declarando a vida de Moisés às pessoas que estavam ali ao seu redor. E é interessante que ele trata de fazer um resumo da vida de Moisés, né, e ele está discursando em frente do Sinédrio. Ele quer fazer ali em frente àqueles homens conhecedores da lei, conhecedores das regras e das normas religiosas do Antigo Testamento. Ele quer apresentar e fazer uma apologia, né, defender o cristianismo que estava ali sendo agora anunciado para todos, que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado de Deus e que estava agora sendo anunciado para que as pessoas se arrependessem e se entregassem a Jesus para ser transformado. Ele estava ali querendo mostrar que o Antigo Testamento e a formosura que havia em Moisés anunciava a Jesus Cristo, o justo que haveria de vir, que os próprios líderes do Sinédrio e o povo judeu condenaram o justo. Tanto é que no decorrer do capítulo, ao final, ele diz que, apontando para os judeus, que eles haviam matado, no versículo 52, né, qual os vossos profetas, vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Então, Estevão tenta falar do fundamento da fé cristã que ele abraçou, que a fé cristã não ia estar presa a regras e as normas dentro do judaísmo ou como o judaísmo, que o cristianismo ele veio de uma maneira diferente. Ele veio aberto para todas as pessoas, não só para o povo judeu que Jesus veio. Jesus veio para os seus ali, o povo judeu, e deles ali ele mostrou que o seu evangelho ia ser para todos, para os gentios. E isso nós vemos claramente nas Sagradas Escrituras, e depois, quando Deus, Jesus Cristo, chama o apóstolo São Paulo, né, para divulgar o seu evangelho aos gentios. Então, Estevão, ele é como um homem que está sendo bem destemido a apresentar Jesus, o Salvador, e defender a fé cristã naqueles dias onde estava sendo anunciada. E vocês sabem que Estevão defendeu a causa do Evangelho. Ele falou do nome de Jesus, e diz no capítulo anterior, no capítulo número 6, no versículo número 15, que quando aquelas pessoas do Sinédrio estavam olhando para Estevão, diz aqui o texto que quando eles fitavam os olhos em Estevão, eles viam o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Ou seja, brilhava o rosto de Estevão. E esses homens que escutaram Estevão discursar e defender o cristianismo e defender a causa, apresentando Moisés, né? Moisés era aquele que Deus havia escolhido no passado e que anunciava aquele que haveria de vir. Tanto é que no capítulo 7, no versículo 37, no final, quando parei a leitura, Moisés mesmo, ali estava escrito: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então, Estevão, ali, após essa defesa apologética acerca do cristianismo, não foi ouvido. Não foi ouvido, o rejeitaram, mas ele
não se importava se iam rejeitar ou não, ele estava afirmando a verdade. E vocês sabem que depois, ao final do capítulo número 7, que Estevão o mataram, né? Porque se enfureceram com ele, e ele fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Quando os judeus escutaram isso, o mataram apedrejado. Morreu, um mártir, aí na história do começo do cristianismo. Mas vejamos, irmãos, esse texto, alguns versículos que eu quero destacar nesse tempo que eu tenho, falando da formosura de Moisés aos olhos de Deus. Por que Moisés era formoso aos olhos de Deus? 2 pontos eu gostaria de destacar aqui. Um ponto é que um homem formoso aos olhos de Deus é aquele que não se revolta e nem se acomoda com as circunstâncias da vida. Tá? Então, nós vemos em Moisés que ele nem se revolta, ok? Pelo problema que ele tem de ser filho de escravo, né? Eu digo um problema, mas ele foi filho de escravo, né? Hebreu, e ele nem tampouco se acomoda com a circunstância que a vida o conduziu, porque ele passou a ser o filho do faraó, foi criado pela filha do faraó, ele foi adotado e ele foi criado na mesa do rei do Egito. Então Moisés era formoso aos olhos de Deus porque ele não se revolta pela condição de escravo que ele era, filho de escravo, e nem tampouco se acomoda pela circunstância da vida que ele começou a ter. Então, ao meu ponto de vista, um homem formoso aos olhos de Deus é aquele que não se revolta com as coisas da vida e nem tampouco se acomoda. Por quê? Eu digo que em Moisés nós aprendemos a seguinte lição. Veja só, ele não se revolta por ser filho de escravos e nem se acomoda em sua condição de ser um filho privilegiado no Egito. O homem, ou seja, o ser humano, as pessoas, né, se não souberem conviver com esses dois extremos da nossa condição social e da vida que nós vivemos, podemos nos tornar criaturas revoltadas, né, ou criaturas acomodadas. Primeiro, a criatura revoltada, ela vai tornar-se uma criatura com um coração duro, amargurado e contra todos. Nós temos visto isso ao longo do tempo, que pessoas revoltadas porque são pobres ou porque não receberam oportunidades, muitas vezes revoltadas pelas condições onde vive. E por outro lado, nós vemos certas criaturas, né, que recebem tudo fácil, né? Homens, mulheres, pessoas que recebem tudo fácil. E muitas vezes, pelas facilidades, se tornam pessoas sem garra, que não valorizam o que têm e nem tampouco se importam com a circunstância e as coisas. Um homem formoso aos olhos de Deus reconhece que toda a estrutura da nossa existência obedece a um desígnio. Nós devemos entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Deus quer que aprendamos com as circunstâncias da vida a reconhecê-lo e a reconhecê-lo que Ele é o Senhor e quer nos usar para um fim principal, que é para a sua glória. Irmãos, amigos, nós, pelo tempo de vida, a experiência que temos, nós temos visto tanto pobres como ricos, pobres revoltados, também entendemos e vemos ricos também revoltados, coisas difíceis de se explicar, o homem complexo que é, porque tem deixado Deus de lado e as coisas de Deus. Quando nós olhamos as circunstâncias da vida e conhecendo Deus, né,
como nós como crentes conhecemos e a sua palavra, nós temos que entender esses desígnios de Deus para a nossa vida. Nós temos visto hoje em dia muitas pessoas frustradas, muitas pessoas inclusive nem estão mais na igreja porque muitas vezes é colocado uma certa teologia hoje para eles, a teologia do vem para Deus que tudo você vai ter. E muitas vezes isso não acontece, pessoas saem revoltadas porque queriam ter e não estão satisfeitas pelo pouco que têm, né? Não sabem entender, quem sabe, os desígnios de Deus para a sua vida, que Deus quer, da sua situação, usar você onde você está para a glória dele. Então, se nós não soubermos balancear as coisas e entendermos os desígnios de Deus para a nossa vida, ou vamos ser revoltados, ou vamos ser aqueles acomodados com a vida que não ligam para nada e quer que todo mundo se exploda. Nós devemos reconhecer que Deus é o que está no controle de todas as coisas. Ele é o Rei dos céus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no controle. A palavra do Senhor nos diz, se os fundamentos da terra, ali no Salmo 11, no versículo número 3, se os fundamentos da terra forem abalados, o que fará o justo? Mas Davi, quando ali declara isso, declara: eu olho para o céu e confio nele, porque o meu Senhor está no trono assentado e os seus olhos olham e esquadrinham o coração dos homens. Aleluia! Deus está vendo todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E é muito bom quando nós olhamos as Escrituras que vêm nos afirmar, quando Paulo ali, Romanos capítulo 11, versículo 36, sabiamente afirma, e devemos agarrar isso com toda a força, porque dele, por meio dele e por ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia! Irmão, irmã, quer ser formoso aos olhos de Deus? Saiba balancear a sua vida, entender os desígnios de Deus para a sua vida. A condição que você está não pode te revoltar, mas você ver o que Deus está te ensinando para você ser um melhor ser humano, uma melhor pessoa, que sirva a Deus no seu reino. E se você, por acaso, já é aquele que já está bem, ou que não precisa de nada, já tem tudo, saiba usar daquilo, dos bens que estão sendo designados para você ser um instrumento na mão de Deus, para levar o evangelho da salvação e falar do amor de Jesus onde você está ou em qualquer lugar, porque tudo é dele, tudo é por meio dele, para ele. Nós vivemos para a glória dele. Isso é claro e exato. Aleluia. Ponto número 2, irmãos. Um homem formoso aos olhos de Deus é aquele que está disposto o quê? A pagar um preço e disciplinar a sua vida pela causa dele. Moisés foi um homem formoso aos olhos de Deus porque ele pagou um preço para com a sua vida, pela causa que lhe defendeu. E ele também disciplinou a sua vida pela causa que Deus havia colocado ele. Veja só o versículo 23 e 24, pagar o preço. Versículo 23 diz: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. A defesa daquele hebreu, meus amados irmãos, praticada por Moisés contra o carrasco que estava maltratando um dos seus irmãos hebreus, implica muito mais do que uma simples revolta, um ato de explosão emocional. Ali Moisés estava sacrificando a sua herança. Moisés estava convicto do que ele estava fazendo, porque ele via o seu povo e queria visitar os seus irmãos.
Não porque ele estava numa condição agora melhor, mais abastada, agora ele ia desprezar. Não, ele estava consciente das coisas. Ele foi visitar os seus irmãos. Então, aquilo para Moisés estava implicitamente, e é claro isso, que Moisés estava sacrificando a sua herança e o seu direito de sentar na grande mesa do rei do Egito, do faraó. Em Hebreus, capítulo número 11, meus amados irmãos, do versículo 24 ao 27, o escritor dos Hebreus deixa bem claro isso, quando ele diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aleluia, meus amados irmãos. Pagar o preço. Deus nos colocou aqui e é necessário entender, e o que as Sagradas Escrituras e o Evangelho do Senhor Jesus deixa bem claro, nós devemos pagar o preço pela causa do Evangelho. O preço da causa do Evangelho nos traz o galardão e nos traz uma esperança para crermos no invisível que há de vir, que é a vinda do Filho de Deus, que nesse dia será visível a todos os olhos e todos os verão. Aleluia. Disciplinar a sua vida pela causa dele. Um homem formoso aos olhos de Deus está disposto a pagar o preço, mas também está disposto a disciplinar a sua vida, porque ninguém paga um preço sem estar disciplinado. No versículo 29 e 30 diz que a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte de Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Disciplinar sua vida pela causa dele. Moisés passa 40 anos aqui no deserto, meu amado irmão e irmã. Não são 40 dias, não são 40 semanas. Ele passa 40 anos num beco do mundo, um beco esquecido da vida, numa esquina do mundo aí, no deserto. Mas esse tempo, ele entendeu que deveria disciplinar sua vida por uma causa. E ele estava disposto, porque quando o Senhor lhe apareceu, ele temeu e abraçou a causa que Deus havia colocado para ele. Ele agora vê a causa de Deus que era nobre. Ele já tinha consideração pelos seus irmãos. Se Deus vem ainda declarar para ele, essa causa se tornou nobre, se tornou excelente. E ele o abraçou. Moisés contemplava uma mudança nessa vida agora. Como disse o autor dos Hebreus, lá no capítulo 11, que acabei de ler, no versículo 27, que ele permaneceu firme como quem vê o que é invisível, meu amado irmão. Como quem vê o que é invisível. Moisés permaneceu firme, abraçou a causa, escutou a voz de Deus, entendeu o que Deus queria. Deus disse para ele que estava olhando o clamor dos irmãos dele, e por isso Deus veio a libertá-los e dar assistência ao povo que estava sendo massacrado ali no Egito, irmãos. Queridos, podemos reconhecer uma pessoa de várias maneiras. Podemos conhecer uma pessoa através dos amigos que ela tem. Quem sabe pela roupa que ela usa, pelo tom de voz que usa. Podemos reconhecer alguém pela maneira como ele faz as pessoas rirem ou chorar. Até mesmo conhecer alguém pela maneira como ele gasta o seu dinheiro. Né? Existem muitos exemplos. Mas realmente, irmãos e irmãs, nós conhecemos uma pessoa, sobretudo, pela maneira como ela disciplina a sua vida.
Deus nos coloca as Sagradas Escrituras e através dela nós temos disciplina para a nossa vida. Estar disposto a pagar um preço e disciplinar a nossa vida pela causa de Deus é tornar-se um homem formoso aos olhos do nosso Deus, Criador e Senhor. Aleluia, aleluia. Estar disposto a pagar o preço, disciplinando a nossa vida pela causa de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai se tornar uma pessoa formosa aos olhos do teu Criador, o Senhor nosso Deus. Aleluia! E Paulo nos diz, quando ali em 1 Coríntios 9, versículo 23, ele deixa bem claro, falando do que ele almejava, do que ele lutava. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E Paulo diz que o atleta se esforça para chegar ao final, para ganhar a recompensa, a medalha. E ele se coloca dizendo, se for necessário, eu até esmurro o meu próprio corpo para alcançar e levar a salvação às pessoas e a conhecer o amor do Senhor Jesus. Paulo se disciplinou, Paulo foi um exemplo, porque havia olhado também a Moisés como um homem formoso aos olhos de Deus. E quando Jesus o apresentou a causa também ali na estrada de Damasco, quando aquela luz brilhou sobre ele e ele ficou cego e perguntou, quem eres, Senhor? Eu sou Jesus, disse o Senhor, a quem tu persegues. Paulo abraçou a causa. Assim como Moisés abraçou, quando na sarça ali Deus se revelou a ele, ele abraçou a causa, se disciplinou para servir a ele com amor e se dedicar à sua vida. Amado irmão, no versículo número 37, do capítulo número 7 de Atos, Estevão é bem conciso em dizer que Moisés, quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés foi bem claro aqui, né? Moisés falou de quem, meu amado irmão? De Jesus. De Jesus. Jesus, o real. Jesus, o verdadeiro formoso aos olhos do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando ali olhamos em Marcos capítulo número 1, quando Jesus é levado ao Rio Jordão para ser batizado. E ali, quando estava sendo batizado, o Espírito Santo vindo em forma de pombo descendo sobre ele. E então se ouviu uma voz vinda dos céus. Tu és meu filho amado, em ti eu me compraço. Aleluia. O Pai declarando a formosura de Jesus, o amor que tinha por ele, a alegria que tinha nele. Esse aqui é o meu filho amado, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o verdadeiro formoso aos olhos de Deus. Jesus, o rei que no céu estava e não se acomodou, meu amado irmão, mas veio ao nosso encontro, interferir na história. Jesus, que veio ao meio dos pobres, deixou o seu céu de glória para vir estar aqui conosco. Ele não se revoltou por estar aqui entre os meios dos pobres e nem estava acomodado no céu, porque queria fazer-se cumprir a vontade do Pai aqui, que era a nossa salvação. Jesus trabalhou nisso porque ele cabia cumprir os desígnios de Deus Pai para que nós fôssemos salvos através dele. Aleluia! E ele fez a vontade do Pai, viveu para a glória do Pai. E aqui, como um de nós, se fazendo como um de nós, foi perfeito em tudo, andou como nós deveríamos andar como homens, né? E morreu como nós deveríamos morrer, pagando pelos nossos pecados e tomando sobre si os nossos pecados para nos trazer a salvação. É esse Jesus que para isso se autodisciplinou e pagou um preço por nossa causa, meu amado irmão e irmã. E as Escrituras diz assim, embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo que o deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Aleluia! Filipenses 2, do 6 ao 8. Jesus, aquele que se disciplinou, aquele que soube ver as coisas e fazer a vontade do Pai. Caros irmãos de Fortaleza, pergunto nessa noite, encerrando, você tem encontrado balanço na sua vida? Você tem se revoltado ou se acomodado pela condição que está? Quem sabe aí o Covid-19, o famoso vírus corona que ninguém vê, mas Deus vê e sabe, tem revoltado você nesse momento que você está vivendo? Quem sabe numa situação caótica na cidade onde você está? Aqui mesmo nos Estados Unidos, onde eu moro, é uma situação caótica, né? Isso tem revoltado você? Quem sabe você perdido o seu trabalho? Quem sabe as condições são poucas agora? Isso tem revoltado você? Ou por outro lado, será que você está acomodado com isso? Tanto faz quem está doente, quem não está, eu pouco me importo, eu vou olhar-se para mim mesmo e me preocupar comigo mesmo? Não, irmãos, devemos olhar as circunstâncias. Qual os desígnios de Deus para esse momento? Deus está no controle. Não é o corona que está em controle das coisas aqui, não. Deus está no controle, nunca deixou do seu controle. Ele ali em Apocalipse diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele está no controle de tudo. Tudo concorre da maneira que Ele quer e como quer. Ele está no controle de tudo. Por isso, cabe a nós entendermos e clamarmos a Ele que, devido a quaisquer circunstância, Deus está disposto a nos ajudar se clamarmos a Ele, se disciplinarmos a nossa vida. Estás disposto a disciplinar sua vida e pagar um preço pela causa de Deus? Coloco essa pergunta para você refletir. Jesus pagou o alto preço de sangue, preço com a sua vida. E Ele nos ensina a abraçarmos a causa do Evangelho no poder do Espírito Santo, meus amados irmãos, para sermos formosos aos olhos de Deus, assim como foi Moisés e também aqueles que o receberam como Deus Todo-Poderoso, Senhor e Salvador. Aleluia! Deus te chama, meu irmão aí de Fortaleza, aí do Parque Dois Irmãos, para abraçar a causa dele, para disciplinar a sua vida, para sair adiante e saber entender as circunstâncias da vida onde você está, né? Saber balancear a sua vida para servir a Deus e ser formoso aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa falar ao seu coração. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo e assim iremos finalizar. Querido Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque Tu és o grande Deus, aquele que está acima de todos os homens, de todos os reinos. Ó Senhor, o Senhor reina poderosamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, reina, está sentado no trono e é santo, santo, santo. Pai Celestial, abençoa os Teus servos aí em Fortaleza, guarda, Senhor, a vida dos Teus servos e das Tuas servas, abençoa, Senhor, cada um de uma maneira especial e que seja a circunstância que vivemos, que venhamos viver para a glória do Seu nome, que venhamos abraçar a Sua causa, para a causa do Evangelho para a glória do Seu nome, que nada nos impeça de disciplinar as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor, que nos ensina a verdade e anunciarmos que Jesus é o Salvador e Senhor libertador. Aleluia! Ó Pai, ajuda-nos a sermos formosos aos Teus olhos, para que muitos conheçam a Ti como Senhor e Salvador. Abençoa o Teu povo ali, ajuda-nos nessa hora com tanta calamidade, mas nós sabemos
que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós a Ti oramos no nome bendito e glorioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, irmã. A paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus, né? Que maravilha, amados, não é? A gente passar por uma experiência tão boa de mais um culto de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus derrame graças sobre a vida de vocês, que tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E, por favor, amados, pense também nas demais pessoas. Todos os dias, tire aquele momento de oração, tá certo? A União Feminina aí está orando todos os dias. Então vamos entrar nesta guerra, vamos todos batalhar, vamos orar. Ore pelas nações, ore pelos nossos governantes, ore pelos nossos irmãos, principalmente pelos nossos idosos, que precisa tanto das nossas orações neste momento. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que nunca o pão falte sobre a sua mesa, mas que você tenha o suficiente para também abençoar os outros. Até o próximo culto, se Deus assim nos conceder. A paz do Senhor.